Internet. Boa noite, gente. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para uma live super interessante com o professor Edmilson Sá. O professor Edmilson é uma pessoa muito querida, que eu conheci em uma palestra, compartilhou comigo de uma mesa na UFAL, em Palmeiras, nos Índios. Ele faz um trabalho muito bacana lá com a professora Daniela sobre inclusão. Professor Edmilson, nós temos muitas coisas em comum. Entre elas, somos pessoas com deficiência. Ele tem um currículo bem extenso, mas eu vou falar para vocês somente um trechinho do currículo dele. Lembrando de pedir desculpa a todos, porque o nosso chat, por enquanto, está desativado. Nós estamos tentando resolver problemas técnicos, por isso que demoramos um pouquinho. Já entro com o chat para todos vocês comentarem, fazerem muitas perguntas. O professor Edmilson é licenciado em História pela UNEAL, a Universidade Estadual de Alagoas, bacharelado em Direito pela Faculdade Sesmac do Sertão, professor efetivo da Rede Estadual de Alagoas, militante dos direitos da pessoa com deficiência. É um blogueiro, que o blog dele é extraordinário. Eu estou deixando na notinha o endereço do blog dele, está aqui abaixo, próximo dos comentários. Ele é um youtuber, sócio colaborador da PALCA, Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes. E, acima de tudo, é um ser humano maravilhoso. Hoje nós vamos falar de um tema bem instigante, que as pessoas dizem, empatia, o que é isso, né? O que é empatia? Nós vamos dialogar o que é empatia. Qual que é a necessidade vital da empatia, né? Maturana diz que a gente não consegue realmente se colocar no lugar do outro. Não tem como, cada um tem a sua biologia, a sua estrutura, mas minimamente cada humano exercesse a sua humanidade de tentar calçar brevemente os calçados do outro, a gente saberia um pouquinho o que o outro passa na pele, principalmente quando se é uma pessoa com deficiência numa cidade tão deficiente estruturalmente e de atitudes humanas. Não é, professora Edmilson? Essa é uma questão para a gente que é relevante. Coloque-se isso no lugar, e se fosse você, né? O meu novo lema, professora Edmilson, é tudo de nós conosco. Tudo sobre nós conosco. Né? Não é nada de nós sem nós, é tudo sobre nós conosco. Então, que nós tenhamos nós, que nós falemos por nós, que nós estejamos juntos nas lutas, nas imensas lutas, né? A luta da pessoa com deficiência é muito recente. É tanto só em 2015 que a gente teve a LBI aprovada, e ela é muito recente. Ela é mais recente do que a luta das pessoas negras, né? Os direitos da pessoa com deficiência do acesso ao ensino superior, somente agora que eu tive uma cota. Anteriormente não tínhamos a cota. Mal tínhamos o direito de pedir um apoio especial e preferencial. Agora, pessoas com deficiência têm direito a cotas no ensino superior, e a gente sabe que o acesso à pessoa com deficiência, seja qual for, auditiva, visual, de locomoção, é muito mais difícil, a qualquer nível de ensino, desde a educação primária, da educação básica, da pré-escola, da creche. As pessoas sempre torcem o nariz, fazem uma carinha feia quando recebe um aluno com uma necessidade específica. Eu não digo nem necessidades especiais, todos nós somos especiais. Para nos ajudar na coordenação desse momento aqui, temos a nossa querida Rosane, nossa querida aluna Rosane, que ela é a coordenadora do canal do GPPAI no Instagram, vai fazer o marketing aqui do Instagram, do canal do Instagram. Peço a vocês que deem um likezinho, logo que abrir os comentários, vocês podem comentar bastante. Se cair, não ignorem que a minha internet não está das melhores, como sempre, eu estou até roteando a internet do celular, para evitar que o sinal caia, mas parece que tem a graça. Todos os dias que eles vão fazer uma live, a minha internet consegue dar uma sorte.
Agora eu vou passar a palavra para a Rosane e depois para o professor Edmilson. Tá? A Rosane deu o recado do dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quero a participação de todos. Chamem os amigos, as amigas, o primo, o vizinho, todo mundo para participar desse momento delicioso de diálogo com o professor Edmilson. E vai ficar gravada depois no canal essa live, esse momento importante. Porque, vamos lá, né? Temos muito trabalho a fazer, professor. O seu áudio está fechado, tá? Rosane, passo a palavra para você, querida, e vamos me colocar os bastidores aqui. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos e estamos trabalhando para ativar os comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é importante para o grupo a inscrição de vocês, que vocês curtam, deixem um like, compartilhem, indiquem nosso canal para amigos. Temos também a nossa plataforma no Instagram, onde realizamos ciclos de lives. Estaremos com um novo ciclo a partir de setembro a outubro e novembro também. Pedimos a todos que nos acompanhem e também compartilhem nossas postagens, valorizem, curtem. Vamos abordar hoje a live Empatia e Inclusão, que caminhos, né, com o professor Edmilson Sá. É importante também deixar claro que a inclusão parte de diversas vertentes. Temos hoje, nas redes sociais, uma mobilização muito grande em volta da criança de 10 anos que engravidou e era estuprada desde 6 anos. Onde está a inclusão nesse caminho? Os grupos religiosos que foram à porta do hospital impedir a entrada da menina e acusá-la de assassina. É importante também deixar claro, né, que é uma vertente de exclusão. Vamos incluir essa criança, vamos acolhê-la, em vez de maltratá-la, de xingá-la, né, professor Edmilson? Gostaria de deixar aqui minha repugnação em relação a esse assunto também. E passo a palavra para o professor Edmilson. Por favor, professor, fale-nos sobre inclusão. Opa, olha, primeiro é um prazer enorme estar aqui, certo? O convite da professora Maria Dolores, minha nossa, é um privilégio, eu me sinto lisonjeado. E Rosane, muito boa essa sua intervenção, certo? E, primeiramente, eu acho que a gente precisa entender quais são os papéis que a sociedade tem para nos apresentar. A professora Maria Dolores falou uma coisa que eu comungo, só que a frase é um pouquinho diferente, né? Eu aprendi assim, nada para nós sem nós. É a mesma coisa que ela falou, só mudou o jeito de dizer a frase, nada para nós sem nós. E eu aprendi isso com um grande amigo meu, falecido, infelizmente, foi deputado federal por Alagoas, e foi um fundador da ADEFAL, né, Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, saudoso Jerônimo Cerqueira. Ele sempre falava para mim, Edmilson, nós precisamos ocupar espaços. Eu acho que esse é o momento da gente mostrar para a sociedade, e eu acho que a LBI está aí também, eu acho uma grande conquista, já tem 5 anos da sua vigência, em que ela mostra em que não só as barreiras arquitetônicas têm impedido as pessoas com deficiência aos processos de inclusão, mas também as barreiras atitudinais. E nós precisamos romper essas barreiras também, as barreiras tecnológicas, todo tipo de barreira precisa ser rompida, porque senão não há inclusão. Não tem como haver inclusão se a gente não rompe as barreiras, sejam arquitetônicas, sejam sociais, sejam atitudinais, sejam tecnológicas, sejam de comunicação. Então, nós precisamos romper essas barreiras para que a inclusão aconteça de fato. E quando você falou sobre isso, Rosane, e a professora também, eu gosto muito de lidar com a ideia de inclusão e de empatia. Olha que coisa maravilhosa, eu tinha uma ideia de empatia, que é aquela ideia que todo mundo tem, né, que é se colocar no lugar do outro. E quando eu vi a professora Maria Dolores numa palestra, isso já vai fazer, acho que tem 8, 9 meses, né, no final do ano, vai fazer um ano que ela esteve aqui na minha cidade, em Palmeira dos Índios, ela dizia para mim, Edmilson, empatia é ver o outro legítimo, é enxergar o outro como um legítimo ou legítima. E isso entrou com uma força tão grande dentro de mim, porque até aquele momento eu via a empatia, Rosane,
como algo que todo mundo vê, apenas como a possibilidade de você se colocar no lugar do outro ou da outra. Mas a empatia também é enxergar o outro enquanto legítimo, legítima. É ver a potencialidade do outro e da outra e aceitar essas potencialidades. E quando a gente percebe isso, fica tudo tão mais claro. Olha, o quanto que a gente tem dificuldade ainda de aceitar o outro e aceitar o diferente. O quanto que a sociedade ainda está tendo dificuldade de incluir uma criança que é estuprada desde os 6 anos de idade, aos 10 é engravida, e é uma questão de lei, não é? É até uma questão de lei. Em caso de estupro, em caso de risco à vida da mulher, da criança nesse caso, não é? Ou com feto anencéfalo, não é? Existe todas as possibilidades, sim, de se fazer uma intervenção, porque, minha nossa, e o que é triste nesse momento, Rosane? O quanto que a sociedade ainda está atrelada a questões que, em vez de acolher, em vez de abraçar, ela exclui, ela segrega. Olha um exemplo, vou usar um exemplo que tem 2000 anos. Quando Cristo estava aqui na Terra, o grande problema daquela época, era a prostituição. Então, Maria Madalena foi pega em prostituição, as pessoas iam apedrejá-la, e ele disse, olha, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a gente sabe o que aconteceu na história. E ele chega para ela e diz, mulher, nem eu te condeno. Olha o que significa o amor cristão. Ele disse, nem eu te condeno. Ele disse, vai e não peques mais. Até por causa de uma questão moral cristã. Mas o Salvador, Cristo, não condenou aquela mulher. E aí, 2000 anos depois, a gente está condenando uma criança que não teve culpa, que foi estuprada, e está condenando uma criança. Então, acho que é o momento da gente fazer uma ótima reflexão, e parece que nunca foi tão acertada, sabe, o tema de uma live quanto essa que a professora Maria Dolores propôs para nós, né? Nós realmente precisamos enxergar e buscar a empatia. Então, que caminho é esse da empatia? Tá? Vamos lá, estou aqui à disposição, Rosane. Vamos continuar nosso debate aí. Sim, professor. Precisamos, sim, estimular a empatia, precisamos trabalhar a empatia em nós mesmos. Estamos diante de um momento em que nossas mazelas estão vindo à tona, né? O nosso lado escuro, nós estamos em contato com o nosso eu interior. E essas pessoas que, infelizmente, não têm essa consciência do coletivo, não têm a consciência do social, não têm a consciência das dificuldades que os sujeitos passam no dia a dia, vem mostrando cada vez mais esse lado cruel, né? Porque não passa de uma crueldade. Como é que uma criança vai ter o seu direito garantido por lei, vai exercê-lo em um hospital, tanto a criança quanto o médico que o hostilizaram em público. Foi preciso um grupo de mulheres feministas liberarem a entrada do hospital, além da polícia. Enfim, eu vi hoje isso o dia inteiro, perplexa, ontem nas redes sociais. Não tem definição para o sentimento que nós sentimos dentro de nós, né, no interior. É uma situação realmente vergonhosa do nosso país. Que país é esse, né? Que preceitos religiosos as pessoas estão seguindo para chegar a esse ponto. É complicado, sabe, Rosane, porque o país é laico. E antes de as pessoas estarem sujeitas às leis religiosas, aqui no Brasil, todos nós estamos não só sujeitos, mas com a obrigação e a responsabilidade de assumir as leis brasileiras. E as leis brasileiras protegem aquela criança. As leis brasileiras vão buscar o criminoso,
certo? Para que passe por um processo e seja punido como tal. Mas a lei brasileira, em nenhum momento, ela diz que a criança errou. Em nenhum momento a intervenção, nesse sentido, é considerado crime. Então, a gente está numa sociedade em que, minha nossa, vez ou outra parece que a gente está voltando à Idade Média, em que as questões religiosas, nada contra a religião, eu sou cristão, respeito demais as religiões, mas é preciso haver um respeito também com respeito às leis brasileiras. E por mais que as pessoas discordem, elas existem. Né? Existe um termo que a gente aprende logo quando a gente começa a fazer direito, que é a chamada heteronomia. A lei está ali, você não sabe, você não quer ela, você não gosta dela, não interessa, ela está ali para proteger o cidadão, para dar direitos às pessoas. E ela existe, e ela chegou até ali através de muita luta, através de muita conquista. Então, é uma pena que isso ainda aconteça no país, mas, infelizmente, Rosana, talvez seja um reflexo de um momento histórico, político, histórico, com o qual nós estamos vivendo e vivenciando, e vendo o quanto e para que caminhos nossa sociedade está andando. Eu ouço falar muito da família tradicional brasileira. Olha, só que a família tradicional brasileira, na maioria dos casos, ela estupra. A família tradicional brasileira espanca a mulher. A família tradicional brasileira, ela é preconceituosa. Então, a família tradicional brasileira, infelizmente, ela está muito cheia de preconceitos. É uma triste realidade que a gente está vendo aí, certo? Eu prefiro, quando as pessoas falam em família, acho que vem à minha mente aquilo que o Gandhi ensinava. Acreditar em algo e não viver é desonesto. Coloca em prática aquilo que tu aprende. Coloca em prática aquilo que o próprio Cristo, para os cristãos, certo? Ou Buda, para os que acreditam no budismo, os espíritas com Allan Kardec, seja lá qual for a tua religião, até as religiões islâmicas, que têm muita coisa boa a ensinar, vai lá no bojo sabe, vai lá na base daquela religião e em nenhum momento a gente vai encontrar intolerância, a gente vai encontrar amor, a gente vai encontrar frases e explicações e motivações para você amar o outro e não odiar. Sim, professor. No grupo de pesquisa da professora Dolores, estudamos inclusão sobre o viés da complexidade. Né? Trabalhamos a empatia, a educação ecossistêmica, como ela gosta muito de falar. Eu sou monitora da disciplina dela de educação especial. Fui durante 2 anos. Agora estamos em recesso e continuarei sendo. E a professora Dolores busca muito dar uma aula prática de inclusão. Aula prática, ela coloca os alunos para sentir na pele o que é ser um sujeito cego ou um sujeito cadeirante. Fazemos uma atividade no CEDU, onde os alunos são obrigados a circular pelo hall do CEDU, subir a rampa com a cadeira manual. Sabe, eu mesmo passei por essa experiência, digo que foi muito sofrida. Foi muito difícil, na minha forma sedentária de ser, subir uma rampa com uma cadeira manual. Sofri muito, professor, essas experiências de acessibilidade. Percebo pelo seu... Então, professor, fale-nos um pouco da inclusão arquitetônica. Isso que você está falando é maravilhoso, Rosane, porque a professora Dani, aqui em Palmeira dos Índios, na UFAL, campus Palmeira dos Índios, também faz esse tipo de trabalho. Vez ou outra, ela liga para mim, Edmilson, tu pode me emprestar aquela outra cadeira de rodas sua? Aí eu, para quê, professora? Não, vou fazer aquele trabalho com os alunos, ela vai colocar eles para subir rampas, para passar um momento na cadeira de rodas. Então, isso é fantástico. Eu aprendi uma coisa, desde que fiquei sem andar, e isso também foi um dos aprendizados que eu tive com Jerônimo Cerqueira. Olha, para saber o que é melhor para uma pessoa de cadeira de rodas,
tem que ser de cadeira de rodas. Para saber o que é melhor para uma pessoa que tem baixa visão ou deficiência visual, tem que ter uma baixa visão ou deficiência visual. Para saber o que é melhor para uma pessoa que tem DM ou DA ou qualquer outro tipo de dificuldade de locomoção ou deficiência, tem que passar por aquilo. Então, é complicado, porque vejam os órgãos públicos que nós temos. Nós temos, na maioria das vezes, uma Secretaria de Educação, que a parte de educação especial, você não tem uma pessoa com deficiência na área de educação especial. Você tem uma secretaria, certo? Ou uma coordenação para as pessoas com deficiência, e quase nunca a gente vê uma pessoa com deficiência naquela pasta. E aí se coloca nada contra as pessoas que não têm deficiência. Por favor, não é nada contra, mas é mais legítimo enquanto uma pessoa com deficiência está lá, porque ela vivencia, porque ela sente na pele. Você não tem uma pessoa que é líder do movimento negro que seja branca, mas você tem pessoas que não são com deficiência e que estão na liderança, e principalmente nas políticas públicas, para nós, pessoas com deficiência. Então, por isso que é tão importante a gente buscar encontrar espaços, conquistar esses espaços. Então, é uma das lutas que a gente pretende hoje em dia. Então, essa atividade que ela faz, minha nossa, é maravilhosa. Aqui causa muito, sério. Os alunos começam a vivenciar, e aí se coloca uma venda nos olhos, e ele vai tentar se locomover, e ele vai perceber as dificuldades. As pessoas vão ficar falando com ele, sabe, sem tirar som da boca, e a pessoa vai tentar descobrir o que é que elas estão dizendo. Então, é uma maneira muito interessante e especial de fazer com que as pessoas sintam o que é ser pessoa com deficiência. Então, muito bom. Fico muito feliz que ela também faz esse tipo de atividade aí. É maravilhosa, Rosana. Eu penso que a empatia é do que melhor você... É o que o senhor acabou de colocar, sentir na pele, né? Eu, por exemplo... Depois que eu passei por essa experiência da cadeira de roda, eu não posso ver ninguém sozinho na cadeira de roda. Moço, deixa eu empurrar, por favor. Eu peço, por favor. Não sei que a pessoa não queira. Não precisa, não, por favor. Eu faço questão. Não é trabalho nenhum. Rosane, já que você tocou num assunto aí, eu acho que a gente pode também ver o outro lado da empatia, que quase ninguém consegue perceber. Empatia também pode ser você se permitir. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava indo para Maceió, na verdade eu já estava em Maceió, fui pegar, isso tem mais de 20 anos, eu pegava muito ônibus, e os ônibus não tinham acessibilidade, então eu pedi ajuda, e aí uma vez eu cheguei no ponto de ônibus e disse, pessoal, alguém por favor poderia me ajudar? De repente um cara, para mim, na minha memória afetiva aqui, para mim ele pulou pela janela, deu uma cambalhota, um salto mortal, sabe, pegou eu com a cadeira e tudo e colocou dentro do ônibus, porque foi tão surpreendente a vontade dele, a empolgação dele, a alegria dele em me ajudar. E quando ele me ajudou a entrar, e aí a gente ficou junto, e eu fiquei curioso, rapaz, você está muito feliz. Ele estava eufórico. E eu disse, por que você está tão feliz assim? E ele disse, olha, cara, quando você disse, alguém pode me ajudar, ele disse que aquilo entrou tão forte dentro dele, no coração dele, sabe, como uma explosão. Aquilo aqueceu o coração dele, ele não pensou em outra coisa, a não ser entrar e me ajudar. E aí eu disse, e por que você teve esse sentimento? Ele disse, cara, uma vez eu fui pedir para ajudar uma garota cadeirante, e ela disse assim para mim, não quero não, eu não preciso. E ele disse que aquilo machucou tanto ele, aquilo feriu tanto ele, que ele ficou com medo de pedir às pessoas para poder ajudar a elas. E quando ele me viu pedindo ajuda, sabe, todo aquele processo que estava machucando ele foi tirado. E aí eu lembro, mais uma vez, vou trazer uma experiência aqui, que não é minha, é uma experiência cristã, de Pedro, o apóstolo Pedro,
Na última ceia, Cristo se abaixa até os pés dele para fazer o lava-pés, e Pedro diz: não, mestre, não, lavar meus pés não. Eu que deveria lavar os do Senhor. E ele disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem lugar comigo. E Pedro percebe e diz: então lava pé, lava corpo, lava braço, lava cabeça, lava tudo. Então, o que é que a gente aprende com isso? Nós precisamos também nos permitir ser ajudados. A pessoa com deficiência também precisa se permitir e se deixar ser ajudada. E não porque a outra pessoa está com pena, mas porque faz parte da humanidade. É gostoso ajudar alguém, é gostoso chegar em casa. Poxa, eu ajudei alguém a atravessar a rua, eu ajudei alguém a fazer alguma coisa assim. Então, as pessoas com deficiência também precisam estar dispostas a se abrir, a aceitar a ajuda dos outros. Eu acho que precisa ser humilde para ajudar o outro, mas é preciso ser 10.000 vezes mais humilde para aceitar a ajuda do outro, né? Eu acho isso, a pessoa também tem que trabalhar isso. Não porque a pessoa é coitadinha, não, é porque tem que ser naturalizado nós sermos, nós estarmos, somos nós do mundo, nós seres humanos, estamos um com o outro, né? Então, professora, pode continuar, professor. Estamos aqui para dialogar. Sim. Professora Maria Dolores vai fazer alguma pergunta? Vai fazer... Não, né? Não, acho que a internet dela está um pouco complicada. E o chat ainda está desativado. Mas, Rosane, eu acho que perpassa por essas questões aí. E a gente vive numa época que nunca foi tão urgente. Minha nossa, como é triste a gente ter que falar isso hoje. Nunca foi tão urgente se falar em inclusão como nos dias atuais, e não deveria. Nunca foi tão necessário se falar em inclusão, e não deveria mais. A gente já deveria estar passando por aquilo que, acho que o Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, ele dá uma lição, minha nossa, maravilhosa. Ele fala: só se ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E aí a gente precisa aprender a enxergar com o coração. A gente precisa haver mais do que essa capa, sabe, professora? A gente precisa enxergar o outro como o outro é. Ou melhor, a partir dos olhos do outro. Pode falar, professora. Essa questão que vocês estão tocando é muito importante. Está me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim, professora. Sim. Pode falar. Minha nossa, como é triste a gente ter que falar isso hoje. Nunca foi tão urgente se falar em inclusão como nos dias atuais. Não deveria. Pode falar, professora, estamos ouvindo. Não deveria mais. A gente já deveria estar passando por aquilo. Eu acho que ela desligou o áudio. Está acompanhando pelo... Professora, desligue o YouTube, porque lá tem um delay, né? Desliga o YouTube e foque só aqui no seu smartphone. Isso, perfeito. Eu estava arrumando aqui, tentando ativar o chat, mas não está permitindo. Falando nessa questão da empatia, eles estavam comentando, né? Sim. O outro, eu falo que existe uma palavra mágica. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, você quer ajuda? O que acontece com muitas pessoas, e assusta pessoas com deficiência, principalmente aqueles que adquirem uma deficiência no decorrer da vida, né? Jovens ficam muito assustados, porque às vezes as pessoas vão para além da medida e não respeitam o limite da pessoa com deficiência. Por exemplo, para nós mulheres, eu passei pela minha graduação toda sendo carregada para dentro do ônibus,
porque os ônibus não tinham acessibilidade. Então, precisava colocar a cadeira, colocar-me no banco do ônibus, porque era perigoso ir em cima da cadeira. Não tinha espaço para prender a cadeira, né? Sem contar as inúmeras vezes que os ônibus estavam com os elevadores quebrados. Então, ficar 1 hora em um ponto esperando o ônibus era coisa mínima. O mais comum era mais de 1 hora. Só que, assim, pegaram a pessoa com deficiência, se você não sabe qual é a deficiência dela, e sem perguntar para ela como eu posso fazer para causar lesão na pessoa, ela é confortável. Nem sempre eu, por exemplo, como mulher, entro para pegar um ônibus. Subi um avião estando de saia, subi no colo de alguém. Então, por isso que hoje as empresas aéreas são obrigadas a ter o remoto, né, ter o finger ou o elevador, que é o carrinho, né, o remoto ou aquela cadeira que sobe com a cadeira de roda, mas não mais para os braços das pessoas, além do risco que nos oferece. Para o ônibus é a mesma coisa. Então, para a mulher, muitas vezes é extremamente incômodo você ser carregado dependendo da roupa que você está. E mulher tem direito de ser mulher. Mulher tem direito Sim. de ser feminina. Mulher tem direito de escolher, seja lá quem for, escolher a roupa que ela quer sair, a roupa que ela quer ir para o trabalho, para o shopping, para onde for. Então, não esquecer que a cadeira de rodas do cadeirante é uma extensão do corpo dele. Qualquer atitude pode ser invasiva. Todo ato deve ser respeitoso, o que eu posso fazer para lhe ajudar. Isso é empatia. E se fosse você, né? É aquela história. Então, tudo de nós, conosco. Tudo sobre nós, conosco. Então, sempre questionar, perguntar. É um exercício humano oferecer, ofertar, doar. Né? Na verdade, é um exercício de humanidade você ser solidário. Ser solidário faz parte da biologia humana. O contrário é que não é. O contrário é de uma cultura capitalista, sectária, hierárquica, machista. Então, o contrário é que não é. E ser invasivo é de uma cultura machista. Infelizmente, é. Achar que o outro você pode simplesmente... Não, não é. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples do dia a dia. Pessoas pegarem do lado da minha cadeira, para mim, isso é invasivo. É como se a pessoa estivesse pegando no meu braço, né? Então, quem pode pegar no lado da minha cadeira? Andar comigo segurando na minha cadeira. Normalmente, quem tem mais uma intimidade, quem é um amigo próximo, quem é né? Ou um namorado, isso é invasivo. Parece que não, mas é uma coisa... Só que, assim, a cadeira é uma extensão do cadeirante. Né? Eu não sou cadeirante de nascença também. Eu fui desenvolvendo dificuldade de mobilidade, ainda com ambulação também. Mas, assim, a cadeira passa a ser algo que faz parte de você. Por isso que a gente não importa a deficiência. Né? Você tem uma deficiência, eu não largo minha deficiência. Largo a minha cadeira, largo minha bengala, mas elas são minhas. São acessórios, como é teu óculos. Né? Ninguém vai pegar, captar teu óculos e sair usando. Não, o óculos é teu. Foi feito para você. A tua cadeira se personaliza, ela se torna uma parte tua. Né? Principalmente com o cadeirante, que é cadeirante contínuo. Ela é uma parte da pessoa, deve ser respeitada e tratada, porque é algo que pertence àquela pessoa, tem um estado de pertencimento. O que eu vejo muito quando eu falo de empatia é essa questão do pertencimento. A sociedade ainda não percebeu, muitas pessoas da sociedade, não generalizando, né? E nós pertencemos à sociedade. A pessoa com deficiência foi escondida tanto tempo dentro de casa, ou até em instituições, institucionalizada por tanto tempo, que não foi construído um espaço de pertencimento. Ou seja, todos os espaços deveriam ser acessíveis, isso eu digo de todas as perspectivas, visuais, auditivas, de mobilidade arquitetônica. Então, todos os espaços deveriam ser acessíveis. E você, que é um legalista, né, que é alguém do direito, que trabalha com a sociedade, sabe que isso é direito, que isso não é favor, muito pelo contrário. Né? Quando eu fui candidata em São Paulo, meu lema é que a equidade, que
que a justiça social veio antes da caridade. Então, não é caridade que a gente quer justiça social, a gente quer equidade, que todos os espaços sejam espaços para todos. Olha só, que todos os espaços sejam espaços para todos. E será que a escola é um lugar para todos? Não é, é o mínimo da direito constitucional, saúde e educação, direito prioritário, que todo espaço seja espaço para todos. Que todos os espaços sejam espaço para todos. Então, o ideal é que nós não necessitemos, que nós não tivéssemos necessidade de ser elevados pelo colo de alguém. Mas se não houver possibilidade, ninguém quer, ninguém merece ficar 2, 3 horas em um ponto esperando ônibus ou um remoto para subir no avião. Então, que isso pelo menos seja um ato de delicadeza, de cuidado essencial do outro, né? Cada corpo que você toca é um templo sagrado. Cada corpo que você toca é um templo sagrado. Então, vamos respeitar esses templos sagrados. Não é para invadir o espaço do outro, porque o outro necessita de um apoio maior, porque aquele espaço não oferece acessibilidade. É para ser um ato cuidadoso e respeitoso, de amorosidade, cuidado e pertencimento. Então, que esse pertencimento seja algo para além da generosidade, seja algo da humanidade, do habitar humano no humano. Então, que aquele corpo que contribui para a locomoção, para a mobilidade de outro corpo, seja um corpo que ali também habita um humano, cuidadoso, sereno e amoroso. Isso é da humanidade, contrária que não é. Contrário, extremamente capitalista, hierárquico, patriarcal, chega disso. Nós precisamos respeitar o outro como um templo sagrado. Precisamos criar espaços de habitar de todas as pessoas. Volto a palavra para vocês, que eu vou voltar para a parte técnica. Minha nossa, que maravilha! E eu fiquei encantado com a sua fala, professora. E deixa eu contar uma coisa engraçada aqui, só para a gente quebrar o gelo. Eu tinha acabado de ficar sem andar, eu fiquei sem andar aos 17 anos. Eu tive uma infecção medular, uma mielite ascendente transversa, e a lesão foi até a 4ª vértebra torácica. E eu lembro que eu tive sempre esse espírito, sabe, aventureiro, e a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei de cadeira de rodas foi sair pela minha cidade. E eu lembro que tinha um amigo meu, minha nossa, a gente aprontava na cidade. Eu mandava ele empinar a cadeira e a gente saía correndo. E teve uma vez que uma senhora parou a gente assim e quase que bateu no meu amigo. Você está maltratando ele, você está machucando ele, você é louco. Eu disse, não senhora, para. Fui eu quem pediu para correr. Fui eu que... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente lembrar da sua última fala aí sobre ser gentil, ser delicado, a gente nunca vai invadir o espaço do outro, nem o corpo do outro. Eu tive amigas que elas, Edmilson, eu não posso deixar uma pessoa me ajudar, porque isso era invasivo, certo? Agora, eu sou homem, e não sei se isso acontece com todos os homens, tá bem? Para mim, isso não gerou alguma coisa, mas mesmo assim eu só permitia quando as pessoas pediam, sabe? Primeiro porque é o meu corpo, é o meu espaço que está ali. Eu não posso deixar qualquer pessoa pegar na minha cadeira de rodas e sair me levando, não. Então, eu acho que é só uma questão que você deixou isso muito bem colocado, não é? Porque, professora, a gente precisa mais uma vez, voltar a enxergar com os olhos da outra pessoa. Toda vez que eu olho para alguém com os meus olhos, eu vou ver aparências. Deixa eu trazer um outro exemplo aqui. Hoje eu estou muito cristão. Eu sou cristão, estou brincando. Mas enquanto professor de história, eu adoro voltar na história para tentar explicar algumas coisas. E olha, há 3.000 anos, a história de Davi tinha 14 anos, ele tinha mais 6 irmãos, era filho de Jessé. Samuel foi lá na casa de Jessé para chamar o próximo rei de Israel. E Samuel mandou vir o mais velho, e Deus disse, não é esse. E o segundo mais velho? Não, também não é esse. E veio o terceiro, veio o quarto, o quinto, o sexto,
E Samuel disse, olha, eu vou embora, Senhor, não tem ninguém aqui não. Aí ele perguntou, ainda tem mais um? Tem, o menino é um moço, só tem 14 anos, era o mais jovem, era Davi. E Samuel disse, mas é só uma criança. E Deus fala para Samuel da seguinte maneira, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Há 3.000 anos as pessoas ainda não aprenderam a olhar para o coração. Há 3.000 anos ainda é o grande desafio da humanidade tentar enxergar o outro pelos olhos do outro. E quando a gente consegue enxergar o outro através dos olhos do outro, você vai ver como o outro se enxerga, você vai ver como o outro quer que ele enxergue. Então, eu acho que é uma coisa assim, é um exercício, professora, que a gente precisa urgentemente trabalhar e exercitar o quanto antes. Como a gente está vivendo numa época em que as pessoas não conseguem mais olhar, elas estão com dificuldade de olhar através dos olhos do outro. Então as pessoas só veem intolerância, só veem pecado, só veem erros, só veem errado no outro. Quanto mais ainda veem só a cor da pele da pessoa, veem o status social da pessoa, ver o que ela usa, o que ela veste, mas enxergar ela por dentro, minha nossa, que dificuldade a gente ainda tem hoje em dia, em 2020, ainda de enxergar o outro. É tão difícil, né, professor, ver o outro, como eu acho brilhante, não penso ser brilhante a fala da professora Dolores, quando ela fala, nosso corpo é um templo, né, a questão de tocar no outro com deficiência. A professora, quando eu conheci ela, me explicou logo, olha, a minha cadeira é uma extensão de mim, eu não gosto que todo mundo coloque a mão nela ou se apoie nela, porque a professora possui uma cadeira ampla. E Sim. Eu sou do tipo, quando ando com a professora, só estou em cima dela o tempo todo. Fico bem coladinha com ela. Aí eu disse, professora, desculpa, se você não gosta. Ela disse, não, você pode. Eu não gosto de outra. Mas é assim, é isso. Não queremos que todo mundo nos toque. Não é todo mundo que pode. Não. Senhora? Pode falar, profa. Se conquista, né? Perfeito. Olha, o que a professora falou é tão importante. Eu, há uns 20 anos, saí numa micareta aqui na minha cidade. Ai, adoro. E aí, de repente, uma garota senta no meu colo. Olha que coisa boa. Parece que voltou. Né? O Gustavo está dizendo boa tarde aqui no chat, ó. Boa tarde, Gustavo. Gustavo é jornalista, ele tem baixa visão, nós já fizemos uma live, ele também é um ativista dos direitos das pessoas com deficiência. E aí ela sentou no meu colo. E a primeira reação que eu fiz, eu disse, querida, você tem que sair. Embora eu seja homem, embora eu goste de mulher, mas é preciso a gente perceber, sabe? Eu acho que é uma das coisas difíceis que os homens hoje parece que não aceitam. E é difícil um homem falar e ser compreendido pelos outros. Até porque é uma sociedade ainda muito patriarcal, e machista, extremamente machista. Então não posso deixar qualquer pessoa sentar no meu colo. Mas uma namorada, uma noiva, a minha esposa, quando casar, sim, ela vai poder sentar no meu colo. Então, é uma questão de respeito mesmo. Essa sua fala, professora, é maravilhosa, porque a gente precisa realmente perceber o outro. E detalhe, isso avançou tanto, e é tão urgente nos dias atuais, que nenhum homem hoje pode tocar no corpo da mulher se ela permitir, se ela não permite. Não pode. Não pode. Em teoria, essa coisa de micareta, né, que tudo é permitido, não é permitido, não. Né? As leis estão mudando. Vou trazer uma fala aqui do Miguel Reale. Miguel Reale foi um grande pensador brasileiro e mundial sobre o direito, e ele dizia, o direito é como a mão de Midas. Midas, em tudo que tocava, virava ouro. O direito vai para o outro lado.
diz assim, o direito diz, em tudo que toca vira jurídico. Às vezes o direito demora um pouquinho a chegar, mas quando ele chega, ele transforma aquilo em lei, ele transforma aquilo em deveres, em possibilidades, em uma coisa jurídica. Então, olha, que essa sua fala é extremamente importante. Deixa eu dar um abraço aqui para minhas amigas da escola, professora Débora, professora Évila, todas estão participando aí, fico muito feliz, são da minha escola, são professoras junto comigo aqui, tá certo? Fico muito feliz a participação delas aí. Aproveitando a deixa, dando um abraço à professora Elizabeth Amorim, sempre conosco em todas as lives. Cheiro, professora. Pegando o gancho na sua fala, sobre a questão do tocar, né, do outro, o que acontece, as leis sempre existiram, mas está havendo uma conscientização social, havendo movimentos nas redes sociais, movimentos feministas, mulheres mais conscientes de si mesmo, do próprio corpo, dizer não, não é não, né? É importante deixar claro. Professor, pode continuar. Olha, essa sua fala, eu acho que a gente... Deixa eu trazer uma discussão que é bem recente agora, certo? E já faleceu, infelizmente, o Zygmunt Bauman, grande sociólogo aí, talvez o homem que melhor explicou o nosso tempo, quando ele falava em tempos líquidos, né? Ele dizia que hoje nada mais é sólido, tudo se liquefaz, certo? E isso é um problema extremamente sério, porque os valores também estão se liquefazendo. Então, acho que a gente precisa, talvez, eu vou usar uma fala minha que eu usei isso quando estava aprendendo lá no início dos anos 2000, sobre pedagogia, e sobre quando eu estava me apaixonando pela educação, principalmente uma educação freiriana, né? Uma educação libertadora, em que eu dizia, nenhum novo é totalmente aproveitável, nenhum velho é completamente descartável, há que se encontrar um equilíbrio. Eu acho que o nosso desafio hoje em dia é encontrarmos um equilíbrio entre as nossas possibilidades, entre as novas necessidades da sociedade, com aquilo que nos permite ser humanos com dignidade. Então, tudo aquilo que permite a dignidade da pessoa humana, que preserva a nossa dignidade, vamos manter. Mas se tivermos que mudar para atender novas necessidades, desde que isso não afete a dignidade da pessoa humana, então a gente vai sim buscar essas coisas novas. Deixa eu dar um abraço aqui, minha querida, estudou comigo, gente, Valdívia. Querida, um beijo, Valdívia. Grande abraço para você, amiga. Cheiro, Valdívia. Então, Rosane, eu acho que a gente precisa perceber isso. A gente vive numa época em que tudo está se liquefazendo, né? Como dizia o Bauman. Então, o que é sólido hoje? Então, nosso corpo ainda é sólido, sabe? Nosso caráter ainda pode ser sólido. Então, tem muita coisa que a gente pode ainda deixar e com aquela solidez que é necessária para a dignidade da pessoa humana. E aquilo que a gente pode adaptar ou buscar ou transformar em nós ou na nossa sociedade, por que não a gente buscar e mudar também, né? Dificilmente as pessoas que não aprendem uma coisa nova, elas dificilmente vão mudar. Então, acho que a gente está... Vou trazer aqui uma outra fala. Minha nossa, eu sou apaixonado por pedagogia. Eu cheguei a fazer uma terceira faculdade, né, que foi de pedagogia na UFAL, mas eu não terminei. Mas eu trago aqui uma fala do Paulo Freire, uma outra fala dele, quando ele dizia, no fundo, o educador precisa estar em constante formação e fazer sempre uma reflexão crítica sobre a sua prática. Então, eu preciso estar aprendendo sempre, eu enquanto educador. Eu preciso estar buscando sempre, enquanto educador, enquanto cidadão também. Eu preciso estar sempre atrás de novos saberes, de novos olhares, de novos conhecimentos. Mas eu preciso criticar a minha prática. É ela primeiro que eu preciso criticar, antes de sair apontando o outro, antes de dizer que o outro fez uma coisa errada, antes de dizer que aquela pessoa precisa ser condenada. Eu preciso primeiro apontar os dedos para mim e criticar o meu papel enquanto cidadão. Então é por aí que a gente precisa encaminhar.
né? É o que Morin vem dizer, uma educação para a complexidade, uma educação construída a partir do método, né? Morin, nas obras dele, fala que será que somos capazes de construirmos projetos pedagógicos que abarquem ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa cidade, e ao mesmo tempo o nosso estado, o nosso país ou o nosso continente, né, em busca dessa cidadania planetária, que não pensamos em nós mesmos, mas na amplitude maior. Né? O que é que nós temos em comum com o resto do país? O que é a nossa cidade? Aqui, onde eu estou, em Teotônio Vilela, professora em Maceió. O que é que Teotônio Vilela tem em comum com Maceió, com Palmeira dos Índios, onde o senhor está? O que é que nós temos em comum? É possível haver um projeto pedagógico que abarque esses níveis de realidade diferentes nos quais nós três estamos inseridos, né? Minha nossa, eu acho que esse é o grande desafio da atualidade. A gente está vendo aí uma perspectiva agora, olha, da noite para o dia, 5 meses atrás, eu fui jogado para o mundo virtual da educação. Os meus alunos foram jogados para o mundo virtual da educação. E aí a gente aprendeu e percebeu alguns problemas. Primeiro, aquilo que era o terror do professor na sala de aula, que era o aluno usando o smartphone, atrapalhando a aula, passou a ser a solução. Só que se percebeu que talvez 70% dos alunos têm um smartphone, mas desses 70%, nem metade tem acesso à internet. Então, como conseguir resolver essas questões? Da noite para o dia, alguns problemas passaram a ser problemas gerais, certo? Mas, Rosane, as necessidades de Teotônio talvez não sejam as necessidades de Palmeira dos Índios, talvez não sejam as de Maceió. E o grande desafio é encontrar esse equilíbrio, não é? Em que nós podemos encontrar algo que seja comum. E a gente pode, sim. A gente encontra coisas comuns. Deixa eu trazer uma discussão agora antropológica, certo? O Clifford Geertz, grande antropólogo, certa vez ele falou uma coisa bem interessante no livro dele, Variedade da História Cultural. Ele dizia assim, toda ciência, quando nasce, ela nasce com a ideia de querer explicar tudo. O marxismo quis explicar tudo, mas não explicou, certo? A psicanálise quis explicar tudo, mas não explicou. O relativismo de Einstein também veio com a ideia de querer explicar tudo, mas não explicou tudo, mas explica algo. Não explica tudo, mas cada um deles explica algo. E cabe a nós pegar o que cada um tem de melhor, certo? Ou tem de comum, para dar sentido, para trazer uma inteligibilidade às nossas necessidades. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma metodologia que vai resolver tudo, mas a gente pode encontrar várias metodologias que possam nos dar suporte e encontrar subsídios para resolver as questões, os dilemas, os paradigmas, certo? De cada momento, agora também respeitando as especificidades de cada espaço, de cada cidade, de cada cultura. Acho que o grande erro, ainda hoje, é você pegar numa sala de aula um livro, aqui em Palmeira dos Índios, ou aí em Teotônio Vilela, em que mal se fala da nossa região do Nordeste, em que a história que é privilegiada é a história do Sul e Sudeste. E a história do Nordeste, ela quase que está ausente ali. Então, acho que a gente precisa repaginar, ressignificar também as nossas práticas pedagógicas, os conteúdos também, para que a gente possa, pelo menos, encontrar aquilo, sabe, que você está, acho que é uma das respostas que você quer, encontrar as razões para resolver aquilo que pode ser comum entre eu aqui numa cidade e você aí em outra cidade, e a professora Dolores na nossa capital. Eu acho que é um dos desafios, Rosane. Eu penso que talvez, se unirmos essas vertentes teóricas, seja um caminho para entendermos a grande diversidade. Na concepção morraniana, o erro está na separatividade. É que vimos tudo em contextos separados, em núcleos, né? Núcleos de estudos, núcleos. O que Morin vem dizer que é preciso religar os saberes, é preciso unir esses saberes divididos
pelo cartesianismo. Não que não fosse importante, né, a separatividade, tanto é o exemplo a medicina, estudarmos as partes do corpo de forma separada para melhor conhecimento, para melhor trabalhar. Mas entendendo pela educação, por uma vertente transdisciplinar, uma educação para além da educação, né? Unir esses saberes. Muitas vezes os saberes são divididos em disciplinas que não estão nem interligadas, não conversam entre si. O aluno está estudando uma coisa nada a ver com a outra. Por que não religar? Por que não procurar um caminho entre as disciplinas para que possa ser estudado na coletividade, em oficinas interativas, em oficinas práticas? Eu sou mais da prática. Você está falando uma coisa assim, eu vou aqui mostrar uma prática minha que eu desenvolvi aqui na minha cidade, né? Desde o ano passado, nossos alunos começaram a jogar muito, a usar o smartphone para aquele jogo famoso, né, o Free Fire. Sim. E em vez de criticar, o que foi que eu fiz? Eu entrei no mundo dos alunos. Eu fui jogar Free Fire. E ainda fui para um evento em que as pessoas só jogavam Free Fire. Eu viajei para Maceió, encontrei uma galera que no Brasil inteiro, no mundo, são os feras do Free Fire, para que eu pudesse entender como usar e encontrar estratégias para que eles percebessem que os jogos são interessantes, mas se eles tiverem um acompanhamento pedagógico, se eles tiverem um objetivo, eles podem ser bem mais interessantes. E aí eu comecei a criar grupos de jogos. E toda vez que a gente jogava, eu entrava com uma temática, né? Hoje é a Primeira Guerra Mundial, galera. Então hoje vocês vão fazer uma missão importante. Qual é a missão, professor? Vocês vão proteger eu era o pior jogador, né? Eu já deixava isso bem claro. Vocês vão me proteger para que eu leve uma informação até o outro lado lá. Por quê, professor? Porque isso aconteceu muito na Primeira Guerra Mundial. Alguns soldados precisavam levar informações que eram tão importantes, certo? E isso ficou bem claro no filme que passou o ano passado, chamado 1917. Se uma informação não fosse levada, mais de 1.500 homens morreriam. E aí eles começaram a perceber que poderiam jogar, estavam se divertindo, mas também estavam aprendendo, também estavam gostando da história. Então, acho que o grande desafio hoje é a gente encontrar essas estratégias, né? Como chamar a atenção dos nossos alunos para aquilo que realmente é importante. Como chamar a atenção para os nossos alunos e também para a nossa sociedade quando as coisas estão, assim, às vezes tão complicadas. Parece que tudo lá fora é muito mais atraente, mas ao mesmo tempo é tudo sem gosto. Olha o que o Bauman dizia, você de repente tem 5.000 pessoas que são suas amigas, mas você não conhece essas 5.000 pessoas. Então é tudo muito, como é que eu posso dizer, ralo, é tudo muito superficial. Ele falava também que nós vivemos na era do striptease social. Hoje todo mundo se mostra, hoje todo mundo tira uma selfie, hoje todo mundo está sempre sorridente, está todo mundo feliz. Pelo menos nas redes sociais, todo mundo está aparentando ser alguma coisa. E nossos alunos também estão nesse mundo. E aí a gente encontrou um outro desafio, que eu acho que é outra questão que a gente mereceria talvez mais horas para debate, mais outras lives, né? É que hoje a gente vive num mundo de iguais. Quando eu era criança, a minha TV, tinha uma programação infantil. Passava desenhos animados, tinha uma programação voltada para as crianças. Hoje não tem mais programação infantil. E as nossas crianças estão vivenciando as experiências de adultos. As nossas crianças estão vivendo num mundo de iguais, em que a lógica da criança não é respeitada. O que se respeita apenas é uma frase que a professora Dolores falou na fala dela anterior: capitalismo, consumo, venda, né? Consuma isso, compre isso. E aí a gente vê que não existe mais uma diferenciação entre infância, adolescência e vida adulta. A gente está em um mundo de iguais. E quais são os desafios? São muitos.
Professor, uma pergunta... Dani, quando o Edmilson me relata essa questão de ele ter se envolvido com os alunos, né? Eu estou lembrando aqui a Marilis falando da interdisciplinar da Ivani Fazenda. E se tem uma coisa que eu aprendi com Ivani Fazenda e Maria Cândida Moraes, é o se importar. Né? E o Cortella também fala muito disso. Sim, sim. Me importo com o outro, eu trago o lugar do outro. Você trouxe importância para o aluno olhando para o que ele fazia. E aí você consegue, sim, trazê-lo também para o universo das aprendizagens múltiplas, interdisciplinares e transdisciplinares. O Mahan, quando ele defende a complexidade, né, ele traz uma frase muito simples para quase que resumir, mas não se resume, que a teoria, a epistemologia da complexidade é bem ampla e bem intensa. São muitos estudos e muitas bibliografias de Mahan. Aí ele fala, complexo é aquilo que é tecer em conjunto. Então, voltar a tecer em conjunto, voltar a encontrar a tessitura da aprendizagem, de construir em conjunto com o aluno. O que habita no universo desse aluno? O que habita no universo da pessoa com deficiência? A questão da mobilidade, a questão da amplitude da comunicação, da diversidade da comunicação. São diversas línguas. Quando você fala a língua do jovem, você consegue se comunicar com ele. Você consegue escrever ou traçar um diálogo dialógico, em que você não anula o discurso dele, mas você para e ouve o que esse aluno está me dizendo. Quando eu paro para ouvir o outro, eu brinco que se nós pudéssemos usar só o primeiro mandamento, e olha que eu não sou religiosa, não sou religiosa, eu não tenho religião, respeito todas, tiro o melhor de cada um para aquilo que me serve, mas a verdadeira religião para mim é aquela que te faz mais humano e te faz olhar para cada ser humano com muita amorosidade. Mas se a gente olhasse para o outro, amasse ao próximo como a ti mesmo, se a gente pudesse olhar para si próprio e falar, olha, esse medo é meu, essa frustração é minha, a gente projetaria menos no outro nossas frustrações, nossos medos, nossas incompletudes. E saber que nós somos imperfeitos e incompletos já te abre para poder olhar para o outro e falar, ele é tão imperfeito quanto eu sou tão imperfeita como ele. Mas podemos sim construir juntos. Podemos sim construir pontes. E como dizia o meu querido escritor Léo Buscaglia, é necessário construir pontes antes que as cinzas sejam tão profundas que a gente não consiga mais transpor os buracos, transpor as cinzas e as crateras que estamos causando na comunicação da humanidade, na sociedade, na política, em todos os espaços. Então, quando você ouve o outro, né, ouve o outro como legítimo outro, como diz Maturana, olha para o outro como legítimo outro, como diz o Paul Ricoeur, quando você traz o lugar de pertencimento do outro, quando você reconhece a existência do outro, você se importa com o outro, você está construindo pontes. Construir pontes com os alunos indo para além, isso dá fundamento, isso dá base para a educação, isso dá qualidade, isso traz o valor da educação, né? E constrói valores junto com o som educando. Temos duas perguntas, fala, Rosana, depois vamos passar aqui as perguntas. Está acompanhando aí no chat, né? Ah, sim. Vou... Enfim, eu queria só completar a sua fala, professora. Tem uma coisa que a senhora sempre coloca nas aulas e agora reafirmou que é muito importante, dar espaço de fala para o aluno, né? Tanto na educação infantil, na educação superior, o aluno ter aquele espaço de fala na sala, dar voz ao aluno. Porque se todas as vezes que o aluno for tentar se colocar na turma, você falar, não, agora quem está falando sou eu sou dona do saber, você não sabe nada. Você cala esse aluno. Você automaticamente dispara gatilhos na mente desse aluno que no momento que ele precisar realmente falar, até ele trabalhar isso com terapia ou então internamente, para que ele volte a ter essa voz, é muito difícil. A gente tem que ter importante esse olhar para os nossos alunos para não calá-los. Dar fala a eles, dar esse espaço de fala para que ele tenha esse espaço de pertencimento, para que ele se liberte, para que ele tenha os seus pensamentos expostos.
É muito importante termos esse cuidado com os nossos alunos de deixá-los falar. Tia, posso falar? Fale, né? Ou então, professora, por favor. É importante porque ainda existe, sim, até professores no nível superior que nos calam, que tiram a nossa fala. Ô, Rosane, uma das coisas que eu falo muito na sala de aula é que, primeiro, eu falo muito, mas eu peço para que perguntem muito. Professor, mas eu não sei o que perguntar, não tem problema. Professor, eu tenho vergonha, não tem problema. Nunca existe pergunta boba. Não. Né? Existe o que o professor não perceber ou achar que está dando aula, e aí vem um problema seríssimo. Todas as vezes que eu dou aula a partir da minha concepção, eu vou dar aula para os meus pares. Eu preciso dar uma aula a partir da concepção do outro. E aí eu acho que responde uma pergunta aqui, quando pergunta aqui, como podemos colocar em prática empatia e a inclusão em nosso dia a dia, já que muitas vezes temos receio em abordar o outro por receio de como falar. Então, eu acho que uma das questões que eu tenho trabalhado muito em sala de aula é usar uma linguagem, e não a minha linguagem técnica, a minha linguagem acadêmica. Eu preciso me comunicar com os alunos a partir de uma linguagem que ele conheça, uma linguagem que seja acessível para ele, que isso não cause inibição, certo? E ele não fique com medo de perguntar, ou de interagir, ou de participar. Então, eu acho que a gente pode começar a partir dessa nova perspectiva. E agora isso exige o quê? Mudança. Uma mudança na metodologia, uma mudança na prática do professor. E essa mudança nem sempre é bem aceita, porque a maioria dos professores querem ficar sempre na sua zona de conforto. Não é? E, olha, é complicado. Eu espero nunca ficar na zona de conforto. Eu estou sempre buscando novas metodologias. Não significa que as minhas aulas sejam boas. Né? Longe disso, né? Nem sei se os alunos gostam. Mas eu sei que eu consigo me comunicar com eles. E a partir do momento que eu consigo me comunicar e que eu entendo a fala deles e que eles entendem o meu jeito de falar, a gente começou a incluir. Olha, não existe inclusão se você não consegue se comunicar. Já dizia o velho guerreiro, que não se comunica, se trumbica. Então, acho que a gente precisa saber como se comunicar. Edmilson, você falando, meus olhos brilham, saudade da sala de aula. Eu também. Oh. É um espaço de diálogo, de discussão, de partilha. Construir com o outro, né? Um espaço dialógico, de troca de ideias, de perguntar para eles, fala, e aí? E aí? E aí? Vai, desenvolve, reflete, pensa, né? Saudade das nossas rodas. Olha, professora, isso que você está falando é tão importante que eu lembro que uma vez o aluno, professor, mas eu falei errado. Não, você não falou errado. Eu nunca permito que o aluno pense que falou errado. Porque se eu pensar e permitir, e ele perceber que eu acho que ele falou errado, ele vai ser castrado. Eu vou estar castrando ele ou ela. Então, eu faço de tudo para que cada resposta, mesmo a mais simples ou a mais ingênua das respostas, tenha um significado. E se ela não tem um significado, a gente ressignifica. Acho que o grande papel do professor é esse. E a gente precisa ressignificar tudo que aparentemente não tenha significado. Acho que é um dos desafios que nós, enquanto educadores, principalmente eu trabalho com educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu sinto na pele alguns dos problemas. Não vou dizer que sei de tudo e que sinto tudo, não. Mas, olha, tem muita coisa, professora, que a teoria não dá conta. E por que não dá conta? Porque quem elaborou a teoria está fora da sala de aula há muito tempo. Quem elaborou a teoria não sabe quais as necessidades hoje de uma sala de aula com 50 alunos, né?
boa parte que vem de comunidades bem pobres, outros sem acesso às TICs, às tecnologias de comunicação e informação. Eu diria que isso acontece muito com quem está fora da sala de aula, né? Porque, assim, nós que estamos na graduação e somos pesquisadores, nós somos com um pé lá e outro cá, né? Porque o professor, ele trabalha com pesquisa, ensino e extensão, professor do ensino superior das universidades federais e públicas, das universidades públicas. Então, a gente está no chão da pesquisa, está no chão da extensão, que é o ensino da pós-graduação, da extensão não, da pós-graduação. Estamos na extensão, que é trabalhando junto com a comunidade, acompanhando os alunos em projetos, não é, Rosane? Sim. E muitas outras atividades, além de participarmos da sala de aula, tanto da graduação. A internet da professora da graduação. Então, tentamos tecer junto, teoria, fundamento da ação, né? Esses dois, o tripé, pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e extensão, precisa sempre estar muito alinhado e bem desenvolvido. A professora Elizabeth Amorim, que está aqui nos bastidores, sabe muito bem disso, que a gente tem feito muitos projetos, né? Essa semana mesmo nós já tivemos várias reuniões, né, Rosane? E teremos várias. É a reunião de orientação do aluno que está na sala de aula, indo para a rede pública, indo para a rede, para as diversas redes de educação. Então, a gente faz a escuta desse aluno, faz a escuta do professor que está lá na sala de aula também, inclusive orientando esse aluno que está fazendo estágio, faz a escuta de quem está lá na pós-graduação desenvolvendo pesquisas. Então, esse tripé deve sempre existir. Agora, quem está em espaços de poder, de comandos, de secretarias, precisa lembrar que se um dia pisou em sala de aula, olhe para aquele menino, olhe para aquela menina na sala de aula, né? Qual que é o discurso dele, qual que é a vivência dele. A gente sabe que muitos alunos não têm equipamento. Se nós, professores, temos uma rede de internet que está muito sofrida, nossos equipamentos, meu computador, por exemplo, quebrou em plena pandemia, né? E como o meu computador, eu preciso colocar recursos nele, recursos diversos, eu preciso de um bom computador. Do dia para a noite, você vê os equipamentos de tecnologia multiplicando seus preços, seus valores. Valor não, mas o preço sim. Então, assim, eu gostaria... causaram várias possibilidades. Fale, Rosana. Não, era para responder a pergunta da professora Elizabeth, contando aquela historinha do dia que a gente se conheceu. Que eu fui para o seu curso sobre inclusão, atrás de uma receita. Inclusão nas escolas públicas e dar exemplos. Em 2017, ou início de 2018, finalzinho de 2018, não, foi por aí, 2018. A professora deu um curso sobre inclusão no evento, e eu fui para esse curso para aprender a incluir. Eu vou aprender a incluir agora, amiga, vamos lá, amiga, nós vamos aprender a incluir. E a professora falou, e eu disse, meu Deus, como é que faz inclusão? Cadê? Eu lá anotando. E entendeu como é que faz inclusão? Aí eu disse, não. Mas ela falou que para incluir é preciso olhar nos olhos, ter uma escuta sensível, que depois, lendo os trabalhos da professora, é uma das categorias de inclusão, né, que ela coloca. Ter uma escuta sensível, perguntar como é que eu posso te ajudar, o que é que eu posso ser útil. Não é chegar e fazer do jeito que você acha que é do jeito que o outro lhe ensina. Não se aprende porque você inclui, afirmando a pessoa no espaço. Não é pela acessibilidade arquitetônica, que é um direito da pessoa, não é porque a pessoa está lá livremente e consegue se movimentar. Você inclui ela, reconhecendo ela como outro sujeito de interesse. Rosane, que está... Você está tocando um assunto que é extremamente importante. Quando é que a acessibilidade é uma questão? É quando ela não existe. O que é acessibilidade? É não ter que pedir licença. Se toda vez que eu chego no local e não preciso pedir ajuda, e não preciso pedir licença, e não preciso pedir para entrar ou pedir ajuda para sair, então aquele espaço é acessível.
certo? E isso perpassa por uma questão, infelizmente ainda, mas necessária, política. Assim como a última fala agora da professora, me permita assumir também essa responsabilidade, professora, quando você falou da questão de muita gente que está ali atrás do birô, do gabinete, e que não tem ideia nenhuma da realidade, certo? Das reais necessidades de uma escola, de uma sala de aula, do professor. Recentemente eu fiz um vídeo intitulado O Lugar do Professor. Qual é o lugar do professor? Né? Então, eu recebi um convite porque uma prática minha, ela foi escolhida entre práticas inovadoras no estado de Alagoas, dentre tantas outras práticas, certo? E eu apresentei o meu trabalho, mas ficou um questionamento. Por que o Estado premiou as práticas inovadoras e buscou quais eram as práticas inovadoras em detrimento do esquecimento daquilo que está dando errado? Porque o Estado só olha para aquilo que está dando certo, e o que está dando errado, o que está emperrado, e os problemas reais, e estão latentes ainda, porque o Estado fecha os olhos para isso. Então, eu acho que é o momento também da gente começar a trabalhar essas questões. E o lugar do professor, nesse espaço aí, é um lugar espetacular. Né? De lado a lado se aprende, de lado a lado se ensina. A educação se dá na comunhão, na troca de saberes, de valores, de sentimentos, de toques, de olhares, é na percepção do outro, é no sentir do outro. Eu gosto muito da fala da professora Dolores, quando ela fala no sentir, certo? E sentir a outra pessoa. Minha nossa, o quanto que a gente precisa disso, professora? Sentir, né? E exato. E enquanto a gente não sentir, dificilmente a gente vai incluir. A gente vai colocar no papel, mas a gente só inclui quando a gente sente. Porque o sentir leva a vivenciar. O sentir leva a tocar, a se emocionar, a amar. E educação é um ato de amor, ainda. Eu ainda vejo a educação como um ato de amor. Edmilson, e deve continuar assim. Não tem como fazer educação sem o vínculo, sem a afetividade. A gente sabe que o cérebro triúnico, o cérebro trinário, ele passa a aprendizagem, a cognição, ela necessita do vínculo. Aquilo que toca, que fica no coração, é o que fica. É o que realmente tornou a aprendizagem. É aquilo que eu aprendi, que eu trouxe para mim. A gente necessita dos 3 cérebros, principalmente do cérebro límbico, para que ele tenha sentido para que é do cérebro racional. Então, a aprendizagem, ela vem junto com a emoção. Quando eu faço o aluno em sala de aula, trago uma aula alegre, inquietante, né, que põe a busca, como dizia Paulo Freire, tudo aquilo que me inquieta, que me põe a busca, eu aprendo e ensino. Ou seja, é realmente onde eu estou ali envolvido na aprendizagem. Porque eu despertei todas as potencialidades do meu cérebro triúnico, né? Meu cérebro ficou atento, ele ficou empolgado, ele ficou envolvido. Despertei vários neurotransmissores que trazem alegria, conforto, e aquilo me traz realmente uma aprendizagem, porque ela traz uma marca, né? Uma corporeidade. Temos uma pergunta aqui da Samira, complementando a pergunta da professora Elizabeth, como podemos colocar em prática a empatia e a inclusão no nosso dia a dia? Já que muitas vezes temos receio em abordar o outro por receio de como falar. Diga você, depois eu digo sobre isso. Falou comigo, não foi? Eu tinha lido essa pergunta um pouco antes, tá certo? E eu falei no sentido de... Foi. Nós tínhamos da Elizabeth, agora da Samira. Foi, né? Exato. E eu tinha falado, professora, no sentido de linguagem, de se comunicar. Acho que o princípio, certo, de uma boa inclusão é saber como se comunicar. E o professor precisa saber como se comunicar com o seu aluno. Se ele consegue se comunicar bem com o aluno, se ele consegue fazer com que o aluno saia da aula e, opa, peraí, o aluno pode até não ter gostado, mas ficou curioso, minha nossa, isso já é um caminho fantástico.
já é um princípio muito bom. Então, acho que a maneira como o professor se porta vai fazer uma diferença enorme. Mais uma vez, eu repito aquilo que eu falei agora há pouco, é preciso ensinar a partir da concepção do outro. Eu não posso ensinar a partir das minhas concepções, porque só vai entender eu ou os meus pares. Eu preciso ensinar a partir da concepção do outro, uma linguagem acessível. E aí, quando eu uso uma linguagem acessível, e quando eu ensino a partir da concepção do outro ou da outra, eu consigo incluí-lo. Ele fica mais à vontade, o educando começa a dizer, opa, peraí, eu estou entendendo, e talvez o mais importante, professor, ele está passando alguma coisa importante para mim. Então, são vários desafios, certo? E acho que a gente precisa passar para uma prática mais... eu vou ser redundante, professora. A gente precisa passar para uma prática mais prática. Ainda tem muita coisa que está só na teoria. É uma pena. Antes de você falar, professora, deixa eu dar um alô aqui, que entrou algumas pessoas da minha cidade e eu fiquei muito feliz. Aqui, ó, os admiradores, ó. Eu estou vendo aqui, ó, Poliane Lafayette, um abraço para você, querida, certo? E outras pessoas também, minha amiga Paula também entrou, um grande abraço para você. Eu fico muito feliz que eles estão participando aí, está muito gostoso. Ó, a Auristela, eu acho que eu conheço a Auristela também. A Edenilda. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, pessoas que estão aqui no nosso chat, nos acompanhando. Não esqueça de dar um likezinho, tá? Nós agradecemos. Porque assim, se inscrever no nosso canal. Sim. Eu vou deixar o meu canal aqui, tá certo, pessoal? Do YouTube e do Instagram, e aí vocês podem fazer perguntas depois, exatamente. Pode fazer perguntas, pode seguir lá, tá certo? E você também convida as pessoas a acessarem o canal do YouTube e assistir aqui, vai ficar gravado. Permitiu. Sim. Teremos uma segunda live com o professor no Instagram, viu? Teremos outra live. Eu adorei. Estou adorando. Olha, tem uma a Elizabeth Amorim falou de uma outra coisa que chamou muita atenção: estabelecer uma relação horizontal entre professores, certo, e alunos. É maravilhoso isso. É esquecer aquela ideia de que o professor está no pedestal, né, aquela escola tradicional, ou como o Paulo Freire falava, né, educação bancária. A gente precisa passar para uma etapa em que o aluno... Gente, o aluno tem acesso à mesma informação que nós, professores. Está ali, um toque, um clique, ele só precisa digitar e ele tem a mesma informação que eu tenho acesso. Mas ele não teve o treinamento para aquilo, ele não teve todo um trabalho, um estudo para saber como lidar com aquilo, mas ele pode ter esse acesso. Então a gente está numa época em que todo mundo tem acesso a tudo. E por que então não trabalhar de maneira horizontal? Por que então não fazer com que o aluno perceba que eu não sei mais do que o aluno, eu sei coisas diferentes? Porque ele sabe coisas que eu não sei, ele sabe por experiências e passou por experiências que eu não passei. Né? E talvez a minha idade tenha feito com que eu acumulasse mais conhecimento, mas não significa que eu sou melhor, não significa que eu sei mais. São saberes diferentes. Olha aqui, temos uma pessoa ilustre também nos acompanhando, a professora Marli Vidinha, presidente da UNCLE, do Conselho, está conosco aqui hoje. Entrou agora a Milena também, a Eliane. Então, boa noite a todos que estão chegando agora, que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Façam perguntas aqui no chat. Estamos já no nosso momento de sinais. E que perguntas, viu? Pois é. Sério, alto nível, minha nossa, espetacular. Pois é, Edmilson. E a tua fala, não só a tua fala, como o teu viver, né? Sua ação na sala de aula, lembra muito que a gente, na Rede Internacional de Escolas Criativas, temos pesquisado e trabalhado práticas criativas, inovadoras e inclusivas. E aí o Saturnino e a Maria Cândida Moraes têm uma frase, aliás, é um
é um conceito, né, que eles fazem a junção da palavra sentir e pensar. Então, é sentir e pensar. Toda ação deveria vir junto, o sentir e o pensar. Precisa agir com o pensamento e pensar e fazer, realizar. No pisar na sala de aula não pode estar distante do pensamento, da reflexão. Então, reflexão, ação e reflexão, como nos ensinou Paulo Freire, devem estar sempre juntos. Pensar e repensar a prática é uma maneira de cada vez mais a gente estar junto, né? E como diz o Marx Alger, construir o lugar da palavra, o lugar do discurso, o lugar da dialogia, o lugar da troca, o lugar da interdependência, o lugar da textura, o lugar do pertencimento. Para construir o lugar do pertencimento é preciso sempre pensar. É preciso pensar no que a gente faz, pensar na nossa ação, e é preciso sentir, é preciso encarnar a palavra, é preciso trazer corpo para o teu discurso. Corpo quer dizer vida, quer dizer potência. Ser potente em sala de aula é realmente externar o melhor do que é ser professor. E ser professor é mais do que professar, é conviver, é versar a palavra junto com o aluno, é tecer junto com o aluno, é construir vários lugares em que todos possam estar. Lugar de todos, palavra de todos. Que eu seja capaz de dizer a minha palavra, que eu seja capaz de ouvir a tua palavra, e que juntos sejamos capazes de construir palavras integradoras, palavras de pertencimento, palavras de alegria, palavras de vida, palavras corporificadas, palavras encarnadas. A sala de aula é lugar de construir lugares, lugares da palavra, lugares do discurso, né? Que nossa educação é mais maiêutica, né? Que ela possa parir mais autoria. Isso. Parir conhecimento, parir pertencimento. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no nosso chat. Senão, eu vou pedir para você fazendo as considerações. Aqui a professora Marli Vidinha está agradecendo. Gratidão aos conselheiros municipais de educação e demais profissionais que aceitaram o convite para participar nesse momento especial. A professora Marli Vidinha sempre atuando conosco, ela faz parte do grupo de pesquisa GPFI, está nos amparando principalmente das questões legais, nos ajudando a colocar mais em prática, efetivando políticas públicas e pensando conosco novas possibilidades de diálogo, novas possibilidades de construir novos lugares para todos nós. Gente, quem tiver mais pergunta, vai colocando aqui, estamos nos aproximando, faltam 20 minutinhos para terminar isso aqui, um pouco menos, que nós já estamos com mais de 1h30 de chat. Professora Liliane aqui nos parabenizando você, Ednilson. A professora Valdívia está aqui no chat, ela fica, não acredito que você vai trazer o professor Ednilson, foi meu colega, toda empolgada com a sua apresentação conosco. Eu fiquei muito feliz. Honrado. Eu também fiquei, viu, só para constatar. Estamos junto com você, quebrando barreiras. Como diz aqui Edenilda, quebrando barreiras e transformando cada vez mais em um mundo de pertencimento, um mundo para todos, um mundo de inclusão. A escola não pode falar que é uma escola para todos, enquanto ela realmente não construiu todos aí na escola, né? Lugar realmente para todos. A educação deve ser para todos. Não, ela não é uma educação. Ela é outra coisa. E essa outra coisa a gente está vendo aí, em tanta violência, em tanta ignorância, no sentido de não trazer o outro para o diálogo e para o discurso. Precisamos de mais valores, né? Menos preço e mais valores. A educação não tem preço. A educação tem valor. E essa educação com valor que traz valores às pessoas. Edmilson, então quero que você faça suas considerações finais aqui. As pessoas estão dando parabéns para ti, da tua fala. Deixa uma mensagem para nós. Uma mensagem que vai para além da empatia, mas vai para isso que dá significado ao espaço de sala de aula, ao espaço da comunidade, espaço da sociedade. E é que é a tua marca de luta. É que eu sei que você é um lutador pela inclusão. É um lutador por políticas públicas
para todas as pessoas, com nossas diversidades, né? E aí eu lembro Boaventura Souza Santos, tratar desigualmente os desiguais, né? Para que as nossas desigualdades não sejam a nossa marca, mas sim que a nossa igualdade, aí sim a gente pode falar de igualdade, quando a gente tem equanimidade, né? Que nós tenhamos aquilo que for necessário para que todos nós possamos dizer nossa palavra e ouvir a palavra do outro. Exatamente, professora. É dar a cada um o que lhe é devido e de direito. Acho que esse é um dos grandes desafios, certo? O Aristóteles já falava sobre isso, o grande jurista brasileiro, esqueci o nome dele, também falava sobre isso, eu vou lembrar o nome dele, certo? O Águia de Aia, né? Que era bem famoso. O Rui Barbosa falava muito sobre isso, sobre a importância de dar a cada um o que lhe é devido. E enquanto uma sociedade né, que a gente almeja e quer cada vez mais que essa sociedade seja cada vez mais plural, mais cheia de identidades, de significados e ressignificados, o mais urgente e mais urge a gente buscar essas reflexões. Quanto que é necessário nos dias atuais a gente buscar essas reflexões. Vou deixar aqui uma frase minha. Eu escrevi essa frase numa agenda da escola quando eu estudei na época lá onde a Valdívia ela estudou no Colégio Cristo Redentor. Eu lembro que eu escrevi naquela época, isso era 1996. A gente não é tão velho não, viu, pessoal? E eu dizia assim: a maior deficiência do mundo, ela não é física, ela não é mental, ela não é sensorial. A maior deficiência do mundo é a falta de amor. É quando você não consegue sentir o outro. É quando você não consegue aceitar o outro. É quando você não consegue enxergar o outro. E, mais uma vez, trago uma outra fala minha, que eu falo muito. Eu não sou deficiente. Professora Maria Dolores não é deficiente. Nós não somos deficientes. O Estado é que está em déficit conosco. É o Estado que está deficiente. Porque se eu tivesse acessibilidade e se tivesse possibilidade de inclusão em tudo que eu pudesse fazer, gente, eu estaria fazendo aquilo que o Arquimedes falou há 2.500 anos, e eu parafraseei e tenho falado isso sempre. Dei-me acessibilidade e eu moverei o mundo. Dei-nos acessibilidade e nós vamos mover o mundo. Então, a gente não quer nada mais do que isso. Algumas pessoas uma vez perguntaram, mas vocês são privilegiados. Não. Vamos entender uma coisa. Privilégio é quando alguns poucos têm, certo? Em detrimento da maioria. Privilégio é para poucos, direito é para todos. Nós não somos privilegiados, nós só queremos inclusão social e acessibilidade. E isso não significa ter privilégios. Nunca foi privilégios, certo? Cotas não são privilégios, nunca foram privilégios. Exatamente. Então a gente precisa entender o quanto que nós queremos contribuir ainda mais. Gente, eu estou falando de quê? De 20% da população brasileira que tem um tipo de deficiência. São mais de 40 milhões de pessoas. A minha cidade tem 73 mil pessoas. Mas quantas pessoas estão trabalhando, pessoas com deficiência? Na minha escola inteira, quantos alunos eu tenho com deficiência? Só 2, 1 ou 2. Onde estão os outros? Exatamente. Então, a gente precisa saber aonde a gente está pisando, a gente precisa saber como diagnosticar essas questões, porque não dá para incluir se a escola tem rampa, se a escola tem banheiro adaptado, se a escola agora tem um intérprete, mas se o aluno não chega na escola, se o aluno não está na escola, se ele nem sabe o que é escola. Então, se quer incluir,
é preciso tirar essas crianças de suas casas, é preciso fazer um trabalho de cortar o cordão umbilical pela segunda vez, porque as famílias também têm um papel importante aí, e não é fácil para muitos, principalmente quando são criados como coitadinhos, como os que não têm potencialidades e que não podem fazer nada, né? Então, um grande abraço. Gente, como eu adorei, professora, eu sou seu fã, certo? A sua palestra mudou a minha vida, eu passei a enxergar muito melhor depois daquele dia que eu lhe conheci, que eu conheci a Rosane, e amadureci muito a partir daquele momento, muito mesmo, não só enquanto homem, enquanto educador, mas enquanto cidadão também, tá certo? Enquanto pessoa com deficiência também, e me sinto feliz de poder ter participado, fico aqui à disposição de vocês, certo? Quando precisar. E quando eu for para Maceió, minha nossa, deixa passar esse momento de isolamento social, que eu quero reencontrá-las, quero dar um abraço, é claro, depois da sua permissão, é claro. E olha, um grande abraço a todos e a todas, um beijão. Olha só. Certo? E pessoal, só para fechar a minha fala. Tem uma última pergunta aqui, vamos responder, que eu acho importante. Pode ser. Enxergar a pessoa com deficiência como um ser de superação e não como alguém talentoso, inteligente, brilhante, seria um outro capacitismo? Diga um pouco sobre essa questão tão polêmica que é o capacitismo. Edmilson, você que é um legalista. Estou vendo aqui, olha, enxergar a pessoa com deficiência como um ser de superação e não como alguém talentoso, inteligente, brilhante, seria um outro capacitismo. Minha nossa, essa pergunta é complicada, sério. Talvez uma grande resposta é: por que não enxergá-lo de maneira plena? Por que não enxergá-lo ou enxergá-la como ele ou ela quer ser enxergado, quer ser visto, certo? Exatamente. Seja como, eu sou uma pessoa que estou superando, então enxerga ela como essa pessoa que quer ser vista como alguém que está se superando. E se ela disser, não, eu quero ser alguém, eu quero que veja talentos em mim, então vamos enxergar ela como alguém que seja talentosa, certo? Deixe-me trazer uma fala aqui do grande poetinha Vinícius de Moraes. No poema dele, Receita de Mulher, infelizmente as pessoas só leem o início, certo? E o início é até estranho, né? Hoje parece muito preconceituoso, mas se você ler o poema inteiro, você vai perceber que ele está falando de beleza e tem momentos que ele fala de uma maneira mágica sobre beleza. Ele não só diz as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Não, ele diz mais do que isso. E lá na frente ele diz assim: a beleza está nos olhos daquele que enxerga. E eu me atrevi a dizer e acrescentar: e depende daquele que a emana. Então, eu preciso enxergar a beleza no outro, mas se a outra pessoa não emanar beleza, se a outra pessoa não emanar felicidade, se a outra pessoa não emanar também, não transpirar essas sensações, dificilmente eu vou enxergar também. Então, eu vejo como uma mão dupla, mas o papel mais importante, professor, está em nossos olhos, que a gente veja o outro enquanto capaz, mas veja o outro enquanto talentoso, veja o outro enquanto qualquer que sejam as características dele ou dela. Eu acho que há espaço para tudo. Edmilson, eu falo que todos nós temos nossos talentos, né? Não precisa enxergar como herói, nem como hino, nem como ão, nem como hino, mas enxergar como pessoa. Se enxergar como pessoa, já está de bom tamanho. Antes da deficiência vem a pessoa, né? Cheia de talentos. Todos nós temos nossos talentos. Agora, a sociedade possibilita com que nós exercitemos e apresentemos nossos talentos. Isso eu digo para todas as pessoas. Verde, amarelo, homossexual, o que quiser ser. Cada um tem o direito de ser aquilo que desejar ser. Que ninguém precisa colocar uma melancia no pescoço para dizer, olha, eu existo. Mas que todos têm o direito de existir, de serem pessoas. Se todos puderem ser pessoas humanas, já estão exercitando o seu melhor. Se todos pudessem
exercer a elegância de alma, né? Que eu digo que elegância e beleza está na alma, é um estado de espírito. E você projeta esse estado de espírito. Então, quando ele existe em você, você projeta ele no outro. Eu vejo no outro aquilo que mora e que habita em mim. Então, se eu vejo potência, é porque eu também sei que eu sou potente. E sei acreditar na potência do outro. Então, elegância e beleza é um estado de espírito. É minha alegria que faz a minha beleza acontecer. E quando eu digo para o outro, olha, você brilha, você pode brilhar, aqui é lugar de você brilhar, ele vai se tornar mais brilhante, assim, mais belo e mais capaz, né? Professora, sua fala me fez lembrar de uma frase de uma indiana, perdão, esqueci o nome dela, não é a Hannah Arendt, não, certo? Porque ela não é indiana, ela é judia. É de uma outra que ela dizia o seguinte: não, a gente não vê as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Então, se você está bem, minha nossa, você vai enxergar beleza em tudo. Você vai conseguir enxergar beleza nos outros. Isso faz uma diferença enorme. E deixa eu fechar minha fala aqui com eu acho que uma responsabilidade nossa enquanto professores, certo? Enquanto educadores. Nós temos uma responsabilidade enorme. Há uns 5 anos eu tive uma aluna e ela era trans. E ela chegou na sala e eu vi algumas piadinhas. E no mesmo momento eu interrompi e eu me postei enquanto educador para defendê-la, certo? E a gente precisa fazer isso hoje em dia. Quando eu fui fazer a chamada dela, eu perguntei: como você quer que eu chame você? Perfeito. Ela disse: me chama de Val. Eu disse: então, perfeito. Agora você, toda vez que eu for fazer a chamada, eu vou falar Val, porque ela era como ela se via. E, gente, foi tão simples, para mim foi uma experiência tão bonita. E deu uma diferença enorme para o outro, né? Exato, exato. Efetivou a inclusão. Exatamente. É simples, não machucou ninguém, não tirou nada de mim, ao contrário, acrescentou humanidade, e a gente precisa disso. Rosane, suas considerações finais. Já falei tanto. Só um abraço para todos e para todas, um grande abraço. Professora, uma saudade enorme de você, certo? Espero revê-la em breve, com certeza vou rever Rosane também, aos Sim. meus amigos, as pessoas que nos acompanharam. Coloquei meu Instagram, coloquei meu YouTube. Entre em contato com a gente, se inscreve nos meus canais. As pessoas que já me conhecem, meus amigos professores, se inscreve aí no canal, certo? No GPPAI, tá certo? Eu acho que a gente está fazendo uma parceria que começou a dar os primeiros frutos. E espero que tenhamos mais. E possamos ter a teia, e que a teia seja em nós, né? E possamos cada vez mais construir palácios integradores que tragam lugar de pertencimento a todas as pessoas. Que todos tenham espaço, né? Todos possam habitar esse lugar. E agradeço a todos e a todas por esse momento de partilha, de alegria. Eu convido ao professor Edmilson Stades ter aceitado o nosso convite, a nossa querida Rosane, que está sempre mediando, seja no Instagram. Não se esqueçam de acionar o sininho, se inscreverem no canal e chamar mais pessoas para que possam dialogar conosco e construir realmente um mundo de amorosidade, companheirismo, partilha, cooperação, solidariedade, um mundo para todos. Um mundo com mais sabedoria, com mais sapiência. Com que a gente possa parir autorias, parir palavras, parir discursos de alegria, amorosidade e saberes, muito saber. Beijo grande, uma boa noite, um abraço no coração e muita honra. Que possamos logo, logo tomar aquele cafezinho. Um abraço, gente. Muito obrigado por tudo. Gente, beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.